E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Quero que vocês abrem em Apocalipse 10, 7, que é mais fácil para vocês, e eu vou ler Amós capítulo 3, verso 7. Vocês, Apocalipse 10, 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, nós mais que nunca precisamos de Ti em tudo que vamos fazer, falar, cantar, dependemos de Ti. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco através da mensagem do seu profeta, que o Espírito Santo tem usado neste último tempo. Ainda que o mundo não percebe, mas cada eleito tem recebido esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar sobre alguns parágrafos da mensagem do profeta sobre o sétimo mensageiro terrestre e o celeste. Como Apocalipse 10, do verso 1 em diante, ele vai revelar um mensageiro celestial, que é o Apocalipse 10, 1, e depois ele desce 10, 7, é o mensageiro terrestre. Então, um é o irmão Branham, que é o terrestre, o outro é Cristo, que é o celeste. O celeste desce para dentro do terrestre. O celeste traz o mistério para o terrestre. Nunca é um celeste pregando para terrestres. Sempre é um celeste falando com o profeta e o profeta pregando para nós terrestres.
Isso nós devemos ter sempre segurança, que o mundo cada dia mais vai piorando a situação religiosa e vergonhosa muitas vezes da interpretação da própria mensagem do profeta. Nós vamos encontrar gente dando testemunho, falando Bíblia de cor, falando a mensagem de cor, e depois fala tudo o contrário. Então não adianta nada certo conhecimento que tem para poder decorar nem a Bíblia e nem a mensagem. Mas o que nós precisamos é de revelação. Revelação traz a coisa clara para nós. E sem um profeta não tem revelação. Por que falamos em revelação? Porque cremos num profeta. Irmão Branham, como sétimo anjo de Apocalipse, que é um mensageiro terrestre, de Apocalipse 3, 14 em diante, irmão Branham revelou para nós as 7 eras da igreja. Se ele não fosse o mensageiro, ele não teria esta classe de mensagem. Porque ele é o sétimo mensageiro, que é da 7ª era, de Apocalipse 3, 14 em diante. É porque ele tinha esta mensagem para trazer para nós, que já tinha cumprido durante o período destes 2 milênios, e agora no final teria que ser revelada a nós, manifestada a nós, porque tudo isso cumpriu, mas ninguém sabia nada disso. Só quando um profeta chega, que ele pega e desata aquelas coisas e mostra claramente para nós. Irmão Branham diz, quando os selos se abriram, abriu a Bíblia toda. Então, quando o sétimo anjo vem revelar as eras, então revela as eras todas. Mas é o sétimo anjo de Apocalipse 3, 14, revelando todas as 7 eras, certo? A 7ª era estava no dia que o sétimo mensageiro estava na terra, o mensageiro terrestre. Deus tem que vir, o celeste tem que vir no terrestre. Se não tiver uma unção que vem de cima do céu, do celeste, você não vai entender nada. Por isso você pode ler a Bíblia o quanto você quiser, como fazem todos que pregam, que leem a Bíblia, que sabem mais de cor a Bíblia do que nós. Mas não tem revelação desta Bíblia. Mas leia a Bíblia e tem conhecimento da Bíblia. Mas tratam Deus de 3 pessoas distintas, não tem luz, tem mulher no púlpito, colocam elas como pregadoras, quando a própria Bíblia diz, não permito. Foi Paulo que falou, e Paulo diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saiba que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. E no 14, 34 ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido. Se não tivéssemos um profeta, nós estaríamos todos enganados, que tudo isso daí seria verdade, porque não tem profeta. E Deus não revela os seus mistérios, vamos ser claros, Deus não revela os seus segredos a pastores, a evangelistas, a mestres. Deus não revela ao apóstolo, que é um missionário. Mas a Bíblia diz, onde lemos Amós 3,7, que Deus revela o seu segredo aos profetas, seus servos. Então, enquanto não tem profeta, você não fica sabendo. Por isso nós tivemos aí estas 7 eras da igreja com 2 profetas. Paulo abrindo a era e Branham fechando. Certo? 2 profetas. Não tivemos mais. Por isso, quando chega o último profeta, como o irmão Branham,
tinha que converter nossos corações aos pais pentecostais. Se somos filhos, então somos convertidos aos pais pentecostais, que era a mensagem apostólica. Amém? É como existe muito engano hoje, e a própria mensagem, o povo da mensagem dilacerou, certo? E a mensagem fizeram em pedaço. Por isso, quando não tem um profeta, você vai encontrar cada um crendo de um jeito. Foi Mombrana que diz isto. Mas quando tem profeta, todo mundo reúne para crer como aquele profeta crê. Aí você não é enganado. Este é o problema das pessoas, muitas vezes na primeira, segunda, terceira etapa pirata, que não tem mais profeta, certo? Eles não podem ver o que Deus está fazendo no ministério da esposa nesse tempo final. E por não ver, eles vão crucificar a mensagem pregada nesse tempo, como crucificaram a mensagem pregada no tempo do irmão Brana. O irmão Brana diz que eles, os Estados Unidos, estavam crucificando a Cristo pela segunda vez. Isto é uma realidade. Quando você não crê, você crucifica. Agora, todo mundo tem que estar em torno de um profeta. Não é de um pastor, certo? Não é de um mestre, não é de um evangelista. É de um profeta. Todos têm que falar o que o profeta fala. Quando dá um ministério local, como eu sou um pastor local, se eu tenho alguns obreiros, eles vão falar o que eu falo. Porque eles estão no meu ministério. Porque eles creem que eu estou falando o que o profeta falou. E assim, nós que cremos no profeta, sabemos que o profeta pregou o que Deus mostrou para ele, certo? Tem muita gente que sabia alguma coisa antes, mas não sabiam a totalidade. Por isso Deus tem que mandar um profeta. Sobre os selos, o irmão Brana mesmo sabia o que eram os selos antes de pregar os selos. Ele pregou os selos muito rápido e não era realidade, certo? Ele mesmo disse, porque não era tempo de pregar aquilo. Quando a pessoa inventa de pregar uma mensagem que não é tempo daquela mensagem, sai errado. Até o irmão Brana fez isso. Ele foi pregar sobre os selos e não era aquilo que ele estava pregando naquele dia. Por isso, quando os selos abriu para ele e que ele pregou esta revelação dos 7 selos que nós temos, aí foi diferente, certo? Isso começou nas visões que o irmão Brana teve, passou para o cumprimento da visão, vindo aquela nuvem, que era Cristo com 7 anjos, descendo também lá em Tucson. Isso veio para o profeta, para ele poder entregar estes 7 selos ali em Jeffersonville. Mas Deus tinha que passar por isso. O profeta tinha que estar na terra para este fim. Deus não pode revelar as coisas se não tem profeta. Não revela. Ele não faz isto, porque é Bíblia, certo? Amós 3,7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Agora, nós estamos aqui porque cremos no profeta, não é? Vocês têm que crer em Deus, por certo, mas creem em Deus. Eles criam em Moisés, certo? Mas eles criam em Deus, porque sabiam que Deus falava, era com Moisés. E quando eles achavam que eram absolutos e queriam receber de Deus, a hora que Deus falou, eles não aguentaram. Eles pediram para Deus não falar com eles, porque eles não iam suportar. Fala o Senhor com Moisés e Moisés fala conosco. Então é isso, fala o Senhor, que é Espírito, com Jesus, que era carne, e Jesus fala conosco. Fala o Senhor, que é Espírito, a Brana
e Brana fala conosco, certo? É assim, é um profeta. Agora, eu sei que não precisa nós fundamentarmos coisa alguma para vocês crerem no profeta. Todos nós cremos no profeta. Quando falamos desse mensageiro terrestre, que é o irmão Brana, porque nós cremos nele como este mensageiro. Então, é o que me veio. Quando ele estava revelando as eras, ele era o 7º anjo da igreja de Laodiceia. Ele estava revelando as eras. Trouxe as eras para nós. Se irmão Brana não tivesse pregado a revelação dos 7 selos, ele seria somente o anjo, o 7º anjo, o mensageiro terrestre, só das eras. Mas Deus veio e trouxe a mensagem dos selos para ele, para provar para nós que o irmão Brana não é só um mensageiro das eras, ele é o 7º anjo de Apocalipse 10. Certo? O 7º anjo, quando Deus fala com ele e ele fala conosco. Não tivemos isso durante as eras, só tivemos com Paulo e fechando as eras com o irmão Brana. Por isso as pessoas não admitem, lutam contra, porque nós viemos do meio de um povo pentecostal que crê em língua estranha, crê em profecias na igreja, eles creem nisso, eles não sabem o que é um profeta, que tem o assim diz o Senhor direto de Deus, e não aquele assim diz o Senhor de um dom carismático que eles usam dentro da igreja, como Miriam também tinha esse dom carismático, né? Mas não é isso, um profeta é acima disto. Por isso Miriam pensou que ela era alguma coisa e ela ficou leprosa quando ela falou do seu irmão, mesmo com um casamento contrário ao que ela via. Sempre a família são os que ficam contra. O choque primeiro que recebe é da família. O primeiro choque que Moisés recebeu foi da sua irmã. De achar que ele tinha casado errado, porque ele tinha dito que não podia ninguém casar com gente fora de Israel. Aí Deus pega e mostra para Moisés, para ele casar com uma escurinha da Etiópia. Isso daí ofendeu a irmã de Moisés. E por isso ela ficou leprosa. Porque Deus faz o que Ele quer. Quando você acha que você é alguma coisa, Ele coloca uma outra coisa na sua frente. Mas Deus não pode contradizer sua própria palavra. Ele faz aquilo porque Ele quer fazer. Quando Ele disse, vocês não comeram a carne do Filho do Homem, não beberam o sangue dele, vocês não têm vida. Jesus não tinha base em lugar nenhum no Velho Testamento. Ele não podia dizer, assim diz a Bíblia. Não podia. Ele já falou o que era a mensagem da hora. E o que as pessoas precisam entender, que quando Deus tem um profeta, Ele não só revela as coisas passadas, as coisas futuras, mas Ele traz a mensagem presente para as pessoas. E isso pode causar aquele distúrbio, como a abertura dos selos é um distúrbio religioso. E é o que tem causado nesse tempo final que estamos vivendo, porque o 7º selo que abriu no tempo de irmão Brana, que ninguém ficou sabendo, agora no tempo da esposa, eles estão sabendo, porque nós estamos pregando o que é o 7º selo. Quem foi o 7º selo? O 7º selo é Deus numa carne, profeta. Por isso ele era o 7º selo, o 7º anjo, o 7º trovão, tudo para revelar tudo que era de 7 para trás. Ele era o anjo terrestre. Agora, o anjo terrestre não pode fazer nada sem que primeiro o celeste, que é Cristo, manifeste a ele. Deixa eu ler para vocês aqui, e a gente tem alguns parágrafos para deixar aqui para vocês. A mensagem Shalom, presta atenção, você vai vencer o sono, o frio, né?
porque aqui não é lugar de dormir. Você vai vencer o frio, o sono, e vai ouvir a palavra, dá atenção para as coisas de Deus. E eu quero deixar isso daqui como sendo a própria mensagem do profeta, não é a minha interpretação. Shalom 64, parágrafo 64. Mas observou você que antes dos 7 selos serem revelados, antes da grande e misteriosa luz se mostrar no céu, aqui em cima de Tucson, Flagstaff, onde estávamos? O irmão Fred, os 2 homens estavam comigo naquela manhã. Quando aquilo foi dito meses e meses antes da época que aconteceria. Ele já tinha falado isso, acho que é dia 31 de dezembro, ou 30 de dezembro de 1962, quando ele pregou: Senhores, que horas são? Que tempo é este? Aí ele mostrou tudo isso aqui. Ele falou antes, para depois isso acontecer em 63. Certo? Ele falou em 62, no final do ano. E aquilo aconteceu em 63. Ele disse: o irmão Fred Sotman, o irmão Jim Norman, sentado aqui esta manhã, estavam lá quando houve o estrondo. E não sabiam que estas coisas aconteceriam. E ele me enviou de volta, disse que o tempo estava à mão para estes 7 selos, os quais guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia. Então, é um mistério que estava guardado dentro de 2 milênios, ou de toda a Bíblia, dentro de 6 milênios, agora seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. E quem foi comissionado para isso foi o irmão Branham. Então, ele não é só 7º mensageiro da era de Laodiceia, ele é 7º anjo de Apocalipse 10, para revelar todos os mistérios. Amém? É o que nós estamos lendo aqui. E como que estes anjos, indo pelo caminho, mensageiros das eras da igreja, abriram certa parte daquilo. Você vê Paulo, depois Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, eles abriram parte disto, dentro das eras da igreja. Mas na 7ª hora, o 7º mensageiro, todos estes mistérios se terminariam. Vem o 7º mensageiro terrestre. Vem este anjo do qual ele fala, estava então na terra. É o anjo terrestre. Estava na terra. Um anjo significa um mensageiro. E se eu falar para vocês que eu sou um anjo? Você já entendeu como que é? É um mensageiro. Um mensageiro é um pastor, é um pregador. É um mensageiro. Mas as pessoas dão outro significado e acham que você quer tomar o lugar do profeta. Mas aqui é um profeta. Estou falando de um profeta que nós também, como pastores, nós tomamos a mensagem do profeta e a difundimos. O 7º mensageiro terrestre vem, este anjo do qual ele estava falando, então, estava na terra. Um anjo significa um mensageiro. E então, depois daquilo, ele viu outro anjo descendo. Tem um anjo que está na terra. Este é o 7º anjo, terreal. Mas tinha outro anjo descendo. Este é o anjo forte, este é Cristo. Estava descendo em Apocalipse 10. E se você unir 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Então, a interpretação dada pelo profeta, que aquele anjo que desce do céu, em Apocalipse 10:1, é Cristo, a interpretação é tão correta que tem mais versículo, como Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu.
Paulo não falou o anjo, mas o anjo é o Senhor, porque é Cristo, certo? Aí você tem que ver a mensagem se cumprindo, não só com o irmão Brana, como o anjo terreal para Laodiceia. Não, ele é o anjo terreal, mensageiro, para revelar o mistério de Deus. Amém? Então, deixa eu repetir aqui. Ele viu outro anjo descendo. A irmã Brana diz, não o anjo terrestre, ao qual foi dada a mensagem aqui. Ele viu outro anjo, mas outro anjo poderoso veio do céu com um arco-íris sobre ele. Colocou seus pés na terra e no mar, e jurou por aquele que vive para sempre. Não haverá mais tempo, vem? Mas antes que ele soltasse aqueles 7 selos para revelá-los, ele mostrou milagrosamente, ele mostrou primeiro nos céus. Aí tiraram fotos, naquele tempo, é Deus mostrando no céu. Eles tiraram foto da nuvem, era Deus mostrando essas coisas primeiro nos céus, para depois descer para o mensageiro terreal. A brecha 41, é que vocês conhecem. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora, lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. As coisas são tão claras. Se eles pudessem ver Deus descendo, Cristo, Apocalipse 10:1, descendo, bradando como um leão e não como cordeiro. Ele já não veio aqui no capítulo 10 como cordeiro. No capítulo 5 de Apocalipse ele era o cordeiro, anunciando que o leão tinha vencido. Mas em Apocalipse 10 ele não desce como cordeiro. 10:3 diz, ele bradou como leão. E aí se desferiram os 7 trovões, mas ninguém podia saber. Desde o tempo que João estava na ilha de Patmos, ninguém podia saber. Só poderia saber quando ele descesse até ao anjo terrestre, que era o 7º anjo, o irmão Brana. Cristo tinha que descer sobre o anjo terrestre e dar aquela mensagem para ele. Amém? Por isso o 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Como as pessoas não viram que aquela foi a vinda do Filho do Homem, Mateus 24:36, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Tem coisas que Deus não podia deixar na manifestação dele mesmo como Filho saber. Mas quando ele descesse na outra manifestação, que aquilo estaria cumprindo nos dias desta última manifestação, não quando ele desceu em Cristo, mas quando Cristo desceu em Brana. Deus respeita o ministério, cada ministério. Então o 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Então eles tinham que saber que quando Cristo veio lá no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, quando ele veio, o 7º anjo estava na terra no tempo daquela vinda. Não é no tempo do rapto, não. É no tempo da vinda que o profeta fala aqui, ó. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias. Brana estava transmitindo sua mensagem ao mesmo tempo que Cristo veio nos dias dele também. João sabia que ia vê-lo porque ia apresentá-lo. Brana sabia que ia vê-lo porque desde 1933 já foi avisado para ele: sua mensagem precursará
a minha segunda vinda. Então ele sabia disso, e ele já tinha pregado a mensagem, revelado as eras. Agora precisava desta vinda de Cristo, descendo para revelar os selos, os mistérios que estavam escondidos em Apocalipse 10. E dentro de Apocalipse 10, ele revela os mistérios e deixa um mistério para trás. Não diga a ninguém a terceira puxada. E ele revelou todos os mistérios, mas não disse para ninguém, certo? Isto é o que o irmão Branham diz, e isto é o que é realidade, é verdade. Quando chegasse o tempo exato, outra vez, que seria o ministério da esposa, aí a coisa ia ser revelada, nesse tempo, a terceira puxada. Por isso, se você apenas é da noiva do tempo do irmão Branham, você não sabe da terceira puxada. Você não sabe do novo nome, porque ele não disse para ninguém. Mas se você for da noiva desse dia final, porque ela começou com o irmão Branham, mas não podia falar, nem a noiva podia falar, porque era dias do profeta, e a noiva sairia do profeta através da sua mensagem, para poder pregar a mensagem dele. Era depois disso que ia acontecer, e Deus segurou isso por 40 anos, e nós não ficamos sabendo, até que, quando começou o ministério da esposa, que ela comeu o livrinho e profetizou outra vez, que o irmão Branham comeu o livrinho como João e profetizou. Aquilo que nós não sabíamos, ficamos sabendo, e ele profetizou. Mas ele não profetizou outra vez, até que viesse o ministério da esposa para cumprir completamente Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi com o irmão Branham, revelando todo o mistério e deixando a terceira puxada para trás. Não diga a ninguém. E depois, vindo João, que representa a noiva, não sou eu. Quero que vocês entendam isso. Está falando da Bíblia, que o irmão Branham falava, João representa a noiva. Aquele João mesmo, lá da ilha de Patmos. Ele que representa a noiva. Entende? Você tem que ver que aquele João ouviu a voz dos trovões, ia escrever. Ele ia escrever, mas não podia escrever. Então aqui agora tem que ter uma noiva nesse dia, que é a esposa, que ela ouve os trovões e ela sabe o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos, certo? Então agora ela sabe. Só que ela não pode agora falar para ninguém, não é isso. Agora ela tem que pregar a povos, reis, nações e línguas. Ela é o ministério quíntuplo de Efésios. Todos sujeitos à mesma mensagem profética. Quem diz que nós vamos pregar uma mensagem que seja nossa, considerando nós como a esposa de Cristo, estamos pregando a mensagem do esposo, que é Cristo. Cristo que desceu do céu e se manifestou. É como está aqui, esse pedacinho é bom também. Cristo é o mistério de Deus revelado, 207, tradução da Voz de Deus, e 101 na tradução de Goiânia. Mas no meio do parágrafo, irmão Branham diz assim, vocês notaram nessa fotografia, que é a fotografia da nuvem, a vinda do Senhor, para poder revelar os selos. Vocês notaram nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo, com suas asas para trás, sua cabeça voltando-se para um lado. Ali, está bem ali na fotografia, precisamente, meses antes que isso acontecesse, foi dito aqui que ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar aquelas extremidades perdidas. Então já havia tudo se profetizado, Deus ia fazer isto, ia trazer um mensageiro para poder unir o grupo de crentes, para revelar
todas aquelas extremidades perdidas, que foram perdidas durante as 7 eras da igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, esta é a trombeta do 7º anjo. Trombeta é uma mensagem do 7º anjo, é uma mensagem que ele prega. Esta é a pregação que você tem, essa é a mensagem de William Marion Branham que você tem, do anjo, do mensageiro terrestre. Mas o que adiantaria ter um mensageiro terrestre se não tem o celeste? O que adiantaria nós sermos um mensageiro, um pastor, um obreiro, um evangelista, se não tivéssemos o celeste em nós, que o celeste é a inspiração, a revelação. Somos a habitação deste celeste, cada um de nós. E como chamaríamos nós mesmos a esposa de Cristo? Falando mal um do outro, fuxicando a vida do outro, inventando coisa do outro, não entendendo a pregação, fermentando os irmãos da igreja. E vocês que dão asa para isso, vocês são culpados da mesma forma. Se tem uma pessoa errada, tem os outros errados que dão ouvido àquela pessoa. E que precisam ter revelação. Se fosse falar alguma coisa para um revelado, você está dizendo que o meu pastor falou errado? Não. Não fale essas coisas para mim. Aí você cortaria. Mas não, meu pastor está apoiando tal coisa. Ele não está apoiando coisa nenhuma. Mas o indivíduo dentro da igreja inventa essas coisas. Não vê que praticar a coisa errada. Assuma seu erro, assuma sua falha. Depois não vem culpar o pregador. E você sabe que tem isso aí, você sabe que tem falado um para o outro aí. Infelizmente. Infelizmente de vocês que não ouviram, certo? Felizmente de vocês que não ouviram e que não dão ouvido. E infelizmente, infeliz de vocês que ouvem e dão ouvido. Vocês podiam cortar essas pessoas, mas vocês não cortam, vocês ficam amigas delas. E aí acaba sendo inimigo da pregação. Você vem aqui, você não crê no que eu prego. Se você crê no que eu prego, qualquer irmão ou irmão que falar qualquer coisa que eu dei, algum conselho que eu puxei para um lado, você diz, não, meu pastor não faz isso. Meu pastor sabe pregar a mensagem correta. Agora, se você não tem também confiança no seu pastor, o que faz você dar ouvido? Tagarelice. Certo? Então, por favor, você que tem feito, corrija. E você que tem ouvido, nunca mais ouça. Não empreste seu ouvido para estas moscas varejeiras. Se você emprestar seu ouvido, uma mosca aí, ponha varejeiro no seu ouvido, você vai ver o quanto você vai sofrer. Amém. Amém. Eu não queria entrar nesse ponto, não. Mas a gente não aguenta, vai indo, acaba entrando, certo? Mas deixa eu ir prosseguir aqui, e vocês dão um tempinho, olha aqui, ó. Exatamente como João estava transmitindo sua mensagem, onde paramos, né? Ao mesmo tempo que o Messias veio nos seus dias. João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. O irmão Branham é que ia apresentar Cristo, meus irmãos. Tua mensagem precursará. Tem outros parágrafos que diz tu e tua mensagem. Porque você não tem a mensagem, tem o anjo. Você não é só a mensagem do irmão Branham que vai precursar. Filho, isso já passou. Você não pode ter uma mensagem sem ter um mensageiro. E aqui está falando claro que assim como João estava na terra quando Jesus estava. Era assim como Branham estava na terra quando Jesus veio. Tem que entender isso. Esta é a revelação. 45 da brecha. Agora todos os mistérios neste tempo se cumpriram ao toque deste mensageiro. Vai repetir?
Agora todos os mistérios neste tempo se cumpriram ao toque deste mensageiro. Mensageiro terrestre. William Branham pregando, é o mensageiro terrestre. Todos os mistérios foram revelados, cumpriram nesse tempo. Agora, aqui está o anjo na terra. Vamos colocar certinho. O anjo na terra. William Marion Branham. O anjo na terra, o mensageiro. E outro anjo forte, mensageiro, desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre. Esse aqui, que é o irmão Branham, mensageiro. Mas aqui desce um do céu. Um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Então, um na terra e o do céu descendo sobre o da terra. Se nós tivéssemos revelação, teríamos mais temor de Deus. De saber que se precisou Deus fazer isso no tempo do irmão Branham, para que nós pudéssemos conhecer esta mensagem. Cada membro de cada ministério local deveria ter respeito pelo seu pastor local. Cada membro deveria ter respeito e saber que assim como Deus, Cristo, desceu sobre o mensageiro para trazer esta mensagem, assim este mensageiro Cristo, que é celeste, tem que vir sobre o obreiro, sobre o pastor, sobre o evangelista, sobre o mestre, tem que vir sobre o missionário, que é o apóstolo, assim como veio sobre o profeta, senão não temos a mesma mensagem, porque é um quíntuplo para pregar só para um povo, e 5 ministérios não divididos, é 5 ministérios unificados, porque são 5 ministérios para a esposa, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Efésios 4, verso 11 ao 13. Então, isso tem que acontecer até que os membros possam perceber que o seu pastor local também precisa da mesma unção que William Branham precisou para trazer a mensagem total para nós. E que o nosso pastor local precisa da mesma unção para trazer a mensagem para o povo local e seu ministério. E que esse não difere do outro. O apóstolo fala igual ao profeta. O pastor, o evangelista, o mestre fala igual ao profeta. Quando falam diferente, vocês veem que não estão ouvindo o profeta, são juízes de si próprios. De seus próprios assuntos, fé, e não se dobram à palavra. Parágrafo 50 da brecha. E este livro de 7 selos, lembre-se, estava fechado aqui em Apocalipse 5, e em Apocalipse 10 está aberto. Olha, tão claro, em Apocalipse 5 o livro está fechado, não tem o profeta na terra, o livro está fechado. Cristo é o mediador. Mas é Apocalipse 5. Quando ele chega em Apocalipse 10, o mediador sai do trono de mediação para poder abrir o livro e dar ao 7º anjo. Foi isso que o anjo forte fez, desceu com um livrinho aberto para dar ao 7º anjo que o representava na terra. 51 da brecha. E agora, essa brecha é entre as 7 eras e os 7 selos. E agora, vamos ver o que o livro diz acerca de como ele se abriu. E não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro, rompa os selos e abra o livro. Estão vendo? O Cordeiro tem que tomar o livro. 55.
Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Irmão Branham pregou as 7 eras. E depois, quando ele foi pregar os 7 selos, você tem que saber que as eras já são passadas. Ele já estava pregando uma outra mensagem, uma nova mensagem. Ele não estava abrindo mais as eras, ele estava abrindo agora o que eram os selos, que foi deixado através dos mensageiros das 7 eras, que deixaram coisas inconclusas. Mas agora vem o 7º anjo, mensageiro, terrestre, William Marion Branham. Nós sabemos que foi revelado isso. E não há mais demora. Está vendo? Ele diz, o tempo acabou. Quando diz não há mais demora, tem outra tradução, diz o tempo acabou. O tempo dos gentios, o tempo da graça, o tempo da intercessão. Se eles pudessem entender, porque o povo dos dias de Jesus queria Moisés, eles queriam o dia da lei, mas Jesus já está trazendo o dia da graça. Porque o povo quer hoje o dia da graça, da intercessão. Deus está trazendo o dia do reino, o dia da revelação. E eles rejeitam esse dia. Mas então, ele prometeu, me perdoe, deixa eu terminar isso aqui. E não há mais demora, está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais têm acabado. Quando é que esse livro dos 7 selos é revelado? Dentro das 7 eras? Não. Depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Por isso, quando começou a revelação dos selos, você tem aí um livro dos 7 selos, 10 livros, uma coleção. Você tem. Você tem a coleção das eras, 10 livros, a coleção dos 7 selos, 10 livros você tem. Isso deveria ser suficiente para você saber que o mesmo mensageiro de Apocalipse 3,14 é o mesmo mensageiro anjo de Apocalipse 10. É o mesmo. Era Deus no profeta revelando as eras, Deus no profeta revelando os selos. Agora, na revelação dos selos, foi maior ainda, foi a sua vinda. Quando foi na revelação das eras, não foi uma encarnação de Deus. Por isso tem coisa nas eras que ele corrigiu nos selos. Que quando veio a revelação dos 7 selos, foi uma encarnação de Deus. O que deveria estar em cada um de nós. O que é que está encarnado em você? Você só tem a revelação das eras. Quando você tiver a revelação dos 7 selos, você tem Deus encarnado em você. Como ele encarnou no profeta para revelar, ele encarna em você para crer. Deus se apraz em ter um corpo onde ele pode olhar, falar, ouvir, dizer amém para a própria palavra dele. Mas então, ele promete que quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do 7º anjo, e então o livro será revelado. Veja, nesse tempo. Então, tudo aconteceu no tempo do irmão Branham. Deixa eu ler mais 2 parágrafos aqui para mim terminar. Almas que estão em prisão agora, 158. E então a Escritura, a mensagem do 7º anjo terrestre, o mensageiro sobre a terra, a 7ª e última era da igreja, no início de seu ministério, quando ele começa na terra, nesse tempo, o mistério destes 7 selos seria declarado por esse tempo. Agora nós vemos onde estamos. Poderia ser, amigos, poderia ser, note, completamente possível. E aí vem, hoje tem uns espíritos que antes falava a Bíblia de cor, os parágrafos da mensagem de cor, hoje eles estão falando contra esses parágrafos. E está tão claro que os selos foi revelado no tempo do irmão Branham. Tudo veio no tempo do irmão Branham. Tanto as eras da igreja, como os 7 selos foram revelados. Tanto ele é 7º anjo da era de Laodiceia, como ele é 7º anjo dos selos revelados. Almas que estão em prisão agora, 349. Oh, pense, as pessoas poderiam prosseguir pregando,
pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo certo. Esse é o tempo mais terrível. Pregando, prossegue pregando, pensando que está salva, pensando que está fazendo o que é correto, o que é certo, crendo em suas organizações, estão crescendo, seguramente, e nenhum raio de esperança sequer. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, tem homem fofoqueiro, mas não tem como mulher, vocês me perdoem, vocês têm que se preparar para quando a fofoca chegar, você cortar o gargalho dela. Por isso que o irmão Brana fez tão duro contra as mulheres em tudo. Se puder entender que isso é amor de Deus, corrigir. Quando você encontra o homem falhando igual a mulher, contra ele também. Mas essas coisas você vai encontrar na Bíblia. A Bíblia diz assim: mulherinhas carregadas de pecado, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não está dizendo de vocês as crentes, de vocês as filhas de Deus. A Bíblia não está chamando vocês de mulherinhas, que vocês estão carregadas de pecado. Está chamando as mulherinhas, carregadas de pecado. E não é pecado de si, é pecado dos outros. Porque sabe das coisas dos outros e fala. Isso tudo está revelado na Bíblia. Por que nós não entendemos isto? Porque nós, os homens, não amamos mais. E as mulheres, por que não amam mais a si mesma e a palavra? Sabendo que toda a correção, porque veio a queda, foi uma mulher. A Bíblia diz que é o homem, por quê? Porque o homem caiu pela mulher, mas a mulher caiu pelo animal. Por isso nós tivemos que ter o segundo Adão, porque o primeiro caiu com a mulher, o segundo nem casou, nunca adulterou, nunca fez a coisa errada. Esse foi Cristo, para que ele pudesse depois descer nesse tempo final. E o casamento é algo espiritual, Deus e a igreja, não é entre nós os humanos, não. Entre nós os humanos, o casamento é sexual, é terreal. Vocês têm que entender isso. Não espiritualize o casamento ao ponto de ir à oração, ir à pregação e não ter a ação devida de marido e mulher. Nós temos chegado nessa hora, a porta está fechada, acabou-se, o livro está em sua mão. Pense nisso. Eu acho que é tempo de cada um de nós admitir que nós somos falhos e sempre humilde diante de Deus, que quando a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente quer se apresentar, quer falar como sendo algo, mas mostrar que nós não somos nada, e que nós dependemos de Deus, dependemos de obedecer sua palavra. Se não obedecemos sua palavra, do que Deus pode nos tratar? Qual o nome que Ele vai dar a nós, sendo que Ele tem o nome dado a nós de esposa? O que é uma esposa? É uma adjutora, é uma que fica ao lado do marido, ao lado. Porque Deus deixou e tirou ela por último? Nenhuma opinião. Amor, dedicação, e o homem sabia de onde essa mulher saiu, do lado, debaixo do coração. Ela saiu, ela é uma esposa idônea, ela ama o marido, ela saiu dali, ela é uma adjutora. Assim é a igreja,
Essa esposa de Cristo nesse dia é uma adjutora dos selos. Ela saiu dessa costela dos 7 selos. 7 selos revelados, aquilo saiu a esposa. Porque ela veio por último, para não dar opinião. Para a igreja não dar opinião para profeta. Para ela ouvir o que o profeta diz, porque o profeta veio com assim diz o Senhor. Estes selos estão revelados. É assim diz o Senhor. Irmão Branham diz, ele abriu esses selos lá na montanha. Por isso ele foi pregar depois lá em Jeffersonville. Grande Pai, eu creio que o Senhor tem nos ajudado e dado o alimento que nós precisamos. Como igreja, eu preciso de Ti. Como um pregador, careço da Sua misericórdia. E sabendo o que temos que pregar, que ensinar. E ter um povo que crê naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos. Porque sabe de quem nós temos aprendido. Como Timóteo sabia de quem ele tinha aprendido, de Paulo, como esse povo deve saber de quem eu tenho aprendido, de Brana. Cada pastor tem aprendido do irmão Brana, desta revelação, que Deus não fala para pastor apenas, Deus fala para o profeta, e o pastor tem que ouvir o profeta. E é isto que acontece nesse tempo, Pai, de ouvirmos a mensagem profética já no ministério profético. Ela tem o assim diz o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.